esse assunto é um assunto importante. O pastor Glenn tem falado sobre a importância desta área no culto congregacional, na igreja do Senhor Jesus. Por quê? Primeiramente, porque é bíblico. O povo de Deus é chamado a adorar ao Senhor, a cantar ao Senhor. O povo de Deus foi eleito por Deus para ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E, como nós sabemos, o inimigo das nossas almas, Satanás, o propósito dele é que a glória e a honra seja dada a ele. Foi assim no Jardim do Éden, foi assim durante a história, foi assim na tentação do Senhor Jesus. Ele queria que o Senhor Jesus se prostrasse diante dele, e é assim hoje. E ele usa um artifício que pega o ser humano no ponto mais fraco, que é também, na sua carência, a necessidade de glória, a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser buscado, e isso nós entendemos que se chama humanismo. O que é o humanismo? É justamente o homem sendo colocado no lugar de Deus. Ele olha para si mesmo, ele busca o seu próprio prazer, a sua exaltação. E Satanás, ele vai pondo mais lenha nisso. E essa característica do humanismo, ele é perverso porque ele vem de maneira sutil a desviar o foco da centralidade e a suficiência de Cristo. E a música, ela em si, ela não é pecaminosa. Deus criou a música. Deus criou o louvor a Ele, a adoração a Ele. Mas nós sabemos que o homem caído debaixo do pecado, ele está sob a tutela do pecado, motivado por sua natureza perversa, buscando sempre também a glória para si. E quando eu pensei em como nós pudéssemos conversar um pouco nesse tempo, que eu sei que é resumido, é curto, nós precisamos de um tempo bem maior, na verdade, porque é um estudo que ele percorre as Escrituras inteiras. E sempre ligado à obra de Cristo na cruz. Porque nós sabemos que um homem sem uma nova criatura, sem ser uma nova criatura, sem um novo nascimento, ele não busca a glória de Deus. Então, no meio do povo de Deus, quando o joio está semeado, e isso vai fermentar de tal maneira, causando divisão, usando da própria música para os seus próprios interesses, e aí é o grande problema que nós enfrentamos. Nós, na Primeira Igreja Batista, já foi falado aqui, nós não somos os donos da verdade, mas eu quero complementar. Pela graça de Deus, nós temos sido alimentados pela verdade. Mas nós encontramos dificuldades diárias no ministério. Porque as pessoas os irmãos e irmãs que entram, que fazem parte da membresia da igreja, que começam a ser nutridos pela palavra de Deus, a conhecer a verdade do Evangelho, nós vamos vendo o amadurecimento na graça de Deus, o crescimento na estatura de Cristo. E logo entram outros também. E esses que são mais novos precisam ser ensinados também. E aí, além do ensino, da instrução, nós vemos a necessidade, e essa é a obra de Deus, né, que é de trabalhar no caráter de cada um. Então, os problemas que nós vemos, de uma maneira geral, nós encontramos também no nosso meio. A graça que Deus tem manifestado é isso que o pastor Glenn enfatizou. Agora, no café da manhã, ele estava exemplificando sobre o lançamento de um foguete. Eu
estou praticando também, recentemente, o tiro esportivo. E existe uma coisa muito interessante quando a gente faz a visada para dar um tiro. É que algum movimento que você faça, bem sutil, da falta de alinhamento de um braço, um antebraço e a mão, faz o desvio do tiro na hora do gatilho. Assim também, quando nós pensamos no lançamento de um foguete, qualquer mínimo desvio imperceptível a olhos nus, lá no alvo, lá no destino, vai certamente não acertar esse alvo. Ele vai desviar. Quanto maior a distância, maior será o desvio. Então, essa vigilância pela palavra, ela é contínua. Ela não pode ser assim, está resolvido, ok. É necessário investir sempre no estudo da palavra, no ensino, no discipulado. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre esse tema, adoração congregacional. A congregação e o seu papel em cada elemento do culto. Quais são os elementos de um culto cristão? Nós temos alguns elementos que nós vemos na reunião do povo de Deus e baseado nas Escrituras. Quais são? Nós temos a oração. Vamos começar pelo mais, vamos dizer assim, em primeiro lugar, o que não pode ficar sem? A pregação da palavra de Deus. E a pregação remete à leitura da palavra de Deus. Remete à oração, ao canto congregacional, ao batismo, à ceia, às ordenanças. Mas eu quero fazer uma pergunta antes de entrar nesses elementos e de perguntar para você o que você mais gosta na sua igreja. O que você mais gosta desse grupo que você participa? Algumas pessoas, pensem aí, mas rapidamente nós podemos imaginar algumas respostas. Eu gosto do trabalho com as crianças, é um trabalho bonito, nós vemos um fruto do trabalho com as crianças. Outros vão dizer assim, certamente a pregação bíblica, a pregação centrada nas Escrituras, encorajadora. Outro pode responder, eu gosto muito da reunião domingo, para mim não falto. Outros respondem, eu gosto muito das músicas. Enfim, nós temos muitas coisas que nós podemos avaliar e eu gosto disso na reunião. Mas, se tratando desse tema de hoje, o que você mais gosta na adoração? O que você mais admira na adoração da sua comunidade? E, novamente, para remir o tempo aqui, alguns podem dizer, olha, tem música boa, a banda é boa, toca muito bem, né? As pessoas são talentosas, versadas em worship. Vocês já ouviram esse termo? Worship? Esse termo é redundante, né? O worship em inglês é adoração. Mas nós temos um worship que virou um estilo musical aqui no Brasil. E alguns... Isso veio dos Estados Unidos, mas tem toda a reverberação, né? Em Austrália também, na Hillsong, sem dúvida. Hillsong, U2, até o Fernando falou sobre isso, a gente estava ouvindo uma música vindo para cá, e falou assim, de onde vem o worship das igrejas brasileiras? Do U2. U2 é uma banda secular muito famosa. E alguns vão colocar o foco nisso. Nós temos até reuniões específicas com músicas para cada idade. Nós temos música mais tradicional para os mais velhos, nós temos música mais contemporânea para os de meia idade, nós temos músicas mais worship para os mais jovens, e tem localidade, igrejas que fazem isso, né? E os gostos variam, e com isso também o leque de opções. Então, há muitos aspectos que nós poderíamos avaliar, mas quando nós estamos aqui avaliando essa área da igreja cristã,
e especificamente sobre esse momento de reunião da igreja, é comum que muitas pessoas associem a adoração com música. Não é? Se não houver música, não houve adoração. Esse é o conceito. E essa música que se tornou sinônimo de adoração, ela tem em sua grande parte a ênfase de satisfazer esses afetos que nós temos. Você e eu temos afetos, nós temos história, temos músicas que marcaram a década aí de 60, 70, 80, dependendo da idade de cada um, e nós temos um certo afeto. Minha mãe e meu pai têm uma música que foi tocada na lua de mel, uma melodia linda, mas recentemente eu falei assim, pai, mãe, vamos dar uma olhadinha na letra dessa música aqui. Mas é terrível. Mas ficou aquela emoção, ficou aquele feeling daquela música. Então nós temos esses afetos e muitas vezes nós queremos que esses afetos sejam satisfeitos no culto e associamos a isso a um estado emocional que nos faz pensar que esse é o momento que eu estou entregando um louvor a Deus, simplesmente relacionado à música. Você provavelmente já ouviu na sua igreja assim, vamos para o momento de adoração, não é? Aí depois, não, agora nós vamos para o momento de oração. Aí depois, vamos para o momento da pregação. E novamente, no final, para o momento de adoração. Mas espera aí. O que é a adoração congregacional? É simplesmente a parte musical das reuniões? E talvez nós tenhamos sido ensinados a relacionar esses termos. Mas cantar ao Senhor, embora faça parte do louvor à Trindade Santa, nós encontramos inúmeras citações nas Escrituras, mas a gente precisa ampliar um pouquinho a nossa visão sobre isso. Vou ver aqui que desligou o meu celular, mas eu vou passar aqui para frente. Está lá? Aqui para mim desligou, deixa eu ver se ele... Aí, foi. Aí. Então eu quero pegar esse texto com os irmãos, de 1 Timóteo 3, 14 e 15. O apóstolo Paulo, eu acabei montando esse PowerPoint, e geralmente nós usamos sem os textos bíblicos para que as pessoas abram a Bíblia. Aqui não são tantos, e eu acabei colocando, mas o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a adoração, ela faz parte ou ela é o culto cristão? Ela é o culto cristão. Deve ser o culto cristão. Quando nós nos reunimos, nós vamos ver aqui rapidamente, eu darei um pouco mais de ênfase na questão musical, mas a adoração é o povo de Deus, e eu tenho uma definição, não sei se, acho que não coloquei aqui, que é uma definição de John MacArthur, 1983, num livro chamado Adoração, a Prioridade Final. Ele diz assim: adoração é tudo o que somos, reagindo corretamente a tudo o que Deus é. E William Temple, o arcebispo da Cantuária, no início dos anos de 1940, ele definiu a adoração assim: adorar é despertar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, limpar a imaginação por meio da beleza de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e dedicar a vontade ao propósito de Deus. E nós vemos que uma pessoa só pode adorar ao Senhor se ela for do Senhor. Não a adoração, o homem adora. Ele, independente se ele é ou não uma nova criatura, ele adora. Ou ele adorará a si mesmo, ou ele adorará a Deus. É da natureza do ser humano se prostrar.
ele vai se prostrar diante de outra pessoa, idolatrando essa pessoa, uma coisa, ou ela, sendo uma nova criatura em Cristo, se prostrará diante de Deus. A Bíblia nos diz, deixa eu ver aqui. A Bíblia nos diz no Salmo 33, eu peço que você abra aí, o versículo 1, 2 e 3. Salmo 33, versículo 1, 2 e 3, diz assim, eu lerei aqui para que fique na gravação. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. E aí nós olhamos esse texto, talvez passemos rápido pelo versículo 1 e já olhemos para o 2 e o 3, dizendo assim, então é isso, tem que tocar harpa, tem que ter cântico, tem que ter instrumento, tem que tanger com arte e com júbilo. Tudo verdade. Mas o primeiro versículo diz assim, exultai, ó justos, no Senhor. Então a adoração, ela vem dessa exultação, do transbordar da vida nova em Cristo Jesus. E aí, consequentemente, nós temos, como fruto dessa alegria, da celebração, nós temos instrumentos, nós temos principalmente a voz, o primeiro instrumento que Deus nos deu, e nós entoamos esse novo cântico, o cântico dos remidos, e nós fazemos isso com arte e com júbilo para a glória de Deus. E aí, eu coloco essa citação para vocês. A adoração congregacional abrange muito mais do que música. De fato, cada elemento da adoração cristã envolve a participação ativa de toda a congregação. E aí, eu pergunto para vocês, por que adoramos a Deus? E o texto de Paulo aos Romanos já nos diz. Nós adoramos a Deus porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não há outro diante de quem devemos nos prostrar em adorar. Nós adoramos a Deus porque ele é Deus, porque ele é o Senhor, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, o único verdadeiro Deus. Então, toda adoração que não está voltada para o trono, para o nosso Deus, ela é anticristã, ela é do anticristo, ela é de Satanás. E ouvir um termo desse pode nos assustar que isso aconteça no meio da igreja. Mas é seríssimo, porque sutilmente este foguete ele vai tomando outro caminho e vai levando a outro destino. E às vezes nós não sabemos por que a igreja anda mal. Porque a igreja não amadurece, porque temos tantos problemas com heresias. É porque no meio do povo de Deus, tanto no púlpito quanto no grupo que está ministrando, nós temos desvios que eles podem ser sutis até o ponto de ser escandalosos. Ao ponto de nós pensarmos assim, não, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é um preciosismo. Quando nós cantamos... Por exemplo, eu coloquei para o ministério esses dias uma pessoa, ela numa loja, uma youtuber, ela numa loja, ela está fazendo uma divulgação de alguma coisa dela, e tem uma roupa cara, uma camisa que custava 14 mil reais. E ela primeiramente assusta, 14 mil? Aí ela, logo em seguida, ela fala assim, não, mas essa camisa vale 14 mil reais. O valor intrínseco dela, tudo o que ela tem, o seu material. E aí ela exalta e fala assim, alguém que sabe o valor dessa camisa virá e comprará essa camisa por 14 mil reais. Aí ela vira-se para a câmera e diz assim, você tem valor. Deus te deu todo esse valor. Você não deixe que ninguém tire o seu valor. Aí uma pessoa move você. E aí...
você pensa assim, puxa, aí o diabo fala assim, é verdade. Aí a pessoa fala assim, puxa, ninguém me valoriza, mas eu tenho valor mesmo. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. E assim vai. A pessoa fica cheia de si mesma, ela fica enfesada, não é? E aí nós vamos vendo os desvios, mas é dele, é do nosso Deus, é por ele e para ele são todas as coisas. Pode ler. Isso. Não é 8,36, é 11, né? Obrigado, irmão. E quais são as implicações da adoração na vida cristã? Eu coloquei essa outra citação de John MacArthur, que diz que a maneira como adoramos individualmente afeta não apenas a vida pessoal, mas também a vida da igreja como um todo. E nós temos implicações profundas na vida da igreja, implicações escatológicas. Por quê? Porque desde que a adoração ela seja central na vida do céu, nós vemos isso em alguns textos, ela deve ser central na vida da igreja na terra. Um puritano chamado John Owen, ele nos lembra que a verdadeira adoração, ainda que oferecida na terra, ela é conectada nos céus. Né? Então, há uma implicação escatológica. Se você quiser anotar aí, depois veja Apocalipse 4, de 8 a 11. 5, de 9 a 14. 7, de 9 a 17. 11, de 15 a 18. 15, de 2 a 4. E 19, de 1 a 10. A adoração na vida cristã também tem implicações como nós cremos e como nós agimos. Isso se chama ortodoxia e ortopraxia. E aí nós temos esse termo em latim, que eu tenho medo de falar errado, lex orandi, lex credenti, que é a norma da oração que estabelece a norma da fé. Aquilo que nós oramos é aquilo que nós cremos. E segundo esse princípio, a adoração e teologia caminham juntas. E grande parte da nossa teologia, certa ou errada, ela é influenciada por nossa liturgia. Como nós adoramos. O culto cristão ele deve apontar e exaltar a plenitude de Cristo e a sua obra salvífica. Então, se isso está deturpado, a nossa prática cristã também será deturpada. Não será bíblica. Veja a importância daquilo que nós cantamos, daquilo que nós falamos, nós agimos, se é de acordo com as Escrituras, se ela está de acordo com as Escrituras. Então, qual é o papel dos membros da igreja em cada elemento da adoração? No canto congregacional, na oração, na leitura, na pregação, no batismo e na ceia. Então, a igreja que se reúne para adorar a Deus é uma igreja que ela se reúne congregacionalmente. O que quer dizer isso? Então, nós vamos primeiro entender o que é uma igreja. E o apóstolo Pedro diz isso. Ele fala que também nós, ali em 1 Pedro 2,5, somos como pedras que vivem, edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É o povo de Deus que se reúne como pedras que estão encaixadinhas uma com a outra, sendo edificados pelo Senhor, um edifício, uma casa espiritual para adorar a Deus. Para, nesta reunião, o povo junto, todos participando. Não há exclusividade de uma faixa etária. Não, isso significa congregacionalidade. É a igreja reunida. Crianças, jovens e velhos, todos adorando ao Senhor.
E quando nós excluímos uma desses grupos, essas faixas, nós estamos fazendo algo diferente do que é a adoração congregacional, do povo reunido em nome de Jesus. O Salmo 59, 17, você pode abrir aí, que diz assim: a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Salmo 59, 17. E o Salmo 22, 22. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. 22, 22. Os dois textos estão falando, e principalmente o segundo aqui, está falando do próprio Senhor Jesus, cantando louvores no meio da congregação. A maioria de nós até canta, seja quando criança, na escola, em casa, mas o canto, de uma maneira geral, ela tem uma coisa muito importante no culto congregacional. E aqui agora eu estou falando só sobre o canto como um desses elementos. E ele é participativo. Todos nós temos oportunidade de cantar ao Senhor. Alguns simplesmente decidem não cantar ao Senhor. Eu não canto, eu não sou afinado, eu não tenho esse costume. Mas está deixando uma ordenança das Escrituras: cantai ao Senhor. Nós temos inúmeros textos falando sobre isso. Mas muitos cristãos se privam e recusam-se a cantar ao Senhor. Ou porque não gostam das músicas, ou porque se acham desafinados. Provavelmente não consideram as Escrituras como um todo. São mais de 400 referências ao canto nas Escrituras. O livro de Salmos, por exemplo, é o maior livro da Bíblia e o mais citado no Novo Testamento sobre isso. Nós temos uma grande evidência da importância de nós fazermos isso. Por quê? Porque quando nós estamos cantando as Escrituras no culto congregacional, eu estou sendo edificado pelos irmãos. E também estou edificando aos irmãos. Quando nós estamos cantando a verdade da palavra de Deus. E o texto de Colossenses 3, 16 e 17, o apóstolo Paulo, ele mostra isso. Ele fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite é uma expressão de morada, de algo que acontece continuamente, de viver imerso nisso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E ele continua: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Então, esta palavra aqui está dizendo assim: não habite ricamente a palavra de Deus em um só, é em vós. Vocês, Paulo está dizendo, na igreja, no povo de Deus. E aí nós temos essa frase: o único instrumento mencionado da adoração do Novo Testamento é a voz humana. Nem instrumento nós vemos ali, embora eu creia que tocassem instrumentos também. Mas nós temos a referência ao canto. E esse ministério, na igreja local, ele é composto por um único coro, o coro dos santos regenerados por meio de Jesus Cristo. Você faz parte desse coro que adora ao Senhor, que canta ao Senhor. E o culto congregacional? Quando nós falamos em culto congregacional, o que você entende sobre esse termo? Aí eu citei, deixo aqui para que você anote também, Esdras, Crônicas, Isaías e Apocalipse. Só lerei o primeiro cântico, o primeiro texto, que diz assim: e cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Vou pegar um texto agora de Apocalipse 5:8.
E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós temos aqui outros textos que falam dessa congregação junta, adorando ao Senhor. E, historicamente, nós temos a ideia do culto congregacional na Reforma Protestante. Por quê? Porque foi a partir da necessidade da participação da congregação nas reuniões. Porque antes, o dirigente, ele fazia de costas para o povo, e ainda em latim, não é? E aí vê-se a necessidade com a ideia de que todo o povo de Deus é sacerdócio santo, e não um homem, mas todos os regenerados são. Então, aí a participação coletiva. Mas tem mais coisas. A adoração não se restringe só a isso. Então, eu quero dizer para os irmãos que o cântico, ele é muito importante, mas ele não é tudo que nós temos na adoração. Vamos ver, então, algumas questões sobre esse canto congregacional. O primeiro, eu já citei, é que o canto congregacional, ele deve ser congregacional. O canto deve abranger a todos. E aí, não dá para a gente entrar aqui com um tempo maior. Nós temos na música elementos musicais e elementos extramusicais. Elemento musical, melodia, harmonia, ritmo, timbre. Se nós tivermos um instrumento aqui, qualquer instrumento, não vou colocar a guitarra como principal não, porque a guitarra bem tocada e sendo o timbre usado adequadamente fica lindo. Mas qualquer instrumento, e até mesmo a voz, se ela não for colocada harmonicamente, ela vai causar problema para a congregação. A congregação, quem está aqui dirigindo, tem o propósito de auxiliar a igreja, e não de ser um apêndice desse culto. Ela precisa favorecer. E se algum desses elementos musicais não favorecem, não colocamos. Por exemplo, um hino, um cântico, pode ter um salto muito grande de uma nota para outra. A gente chama de intervalo melódico. Eu canto um dó, e aí eu pulo para uma outra oitava, um outro dó, aqui mais agudo, e permaneço nessa região aguda. Para um tenor, ele vai cantar tranquilamente. Mas para um baixo, um barítono, um contralto, já vai dificultar. Então, quem está preparando o repertório da igreja precisa pensar nisso. Ele precisa considerar que o canto como congregacional não pode ter um momento de solo muito comprido. Há uns interlúdios que são benéficos, eles nos ajudam a parar e a pensar um pouquinho sobre o que nós estamos cantando. Mas solos onde a igreja fica como espectadora, aí já não dá. Né? Se eu pego um cântico que tem isso agora como um todo, né? A tonalidade da música, ela está muito aguda ou muito grave, isso vai dificultar. É verdade que cada um tem a sua região, o seu alcance de voz. E o canto, ele tenta fazer com que a tonalidade fique ali na média, de tal maneira que em algum momento fique um pouquinho agudo, mas ele não vai permanecer lá, e nem muito grave, e ele não vai permanecer ali. Então, de maneira geral, eu estou incluindo todos nesse aspecto da música. Então, a música precisa ser, o cântico precisa ser congregacional. Segundo, o cântico congregacional deve ter como foco a Trindade. E a pergunta é, para quem a igreja está cantando? Parece uma pergunta tão básica, fundamental, mas é como se eu cantasse parabéns para o Hildo e o Hildo não está presente. Eu estou dizendo que eu estou cantando parabéns para ele, do aniversário dele, mas ele não está presente. Mas eu vou melhorar essa ilustração. É como se ele aqui é o aniversariante e essa reunião é para comemorar o aniversário dele, só que nada eu me refiro a ele. Ficou melhor assim. Porque a música vai estar mexendo com algum aspecto desse humanismo que a gente já citou,
ela está... Oi? Está a agradar os convidados e não aquele que é o dono. Então, o cântico congregacional deve ter como foco a Trindade Santa. Quando Deus chama o seu povo a cantar, ele diz, cantai ao Senhor. Salmo 96, 1. Se apresentar para a igreja. Olha só. Os cânticos ou hinos que nós cantamos como igreja não são uma preparação. Escuta bem o que eu vou dizer. Necessariamente não são uma preparação para o sermão. Porque nós estamos cantando ao Senhor. Agora, deve ser usado para enfatizar a doutrina. Se terminou uma pregação, eu lembrei, puxa, esse cântico aqui, ele está de acordo com a pregação. E o grupo tem a capacidade de tocar, eu vou pegar e colocá-la. Por quê? Porque esse cântico, a pessoa vai sair da reunião com a palavra aqui, junto com uma melodia. Isso facilita a memorização. Mas o nosso foco é da igreja se prostrando em adoração ao Senhor, ali também no cântico. Mas há mais coisas, vocês verão agora. Então, o que nós podemos e devemos cantar no culto ao Senhor na reunião da igreja congregacional? Nós podemos cantar qualquer coisa? Não dá. Qualquer música com qualquer letra? Também não. Então, amados, vocês que estão na liderança das suas igrejas, nas reuniões, precisam cuidar disso. Precisam revisar essas letras, cuidado com o que está sendo cantado. O que é necessário em nossa vida para que sejamos verdadeiros adoradores? Essas perguntas que eu fiz agora podem nos ajudar a avaliar as nossas práticas nos cultos e fora também das reuniões da igreja. Meu irmão, eu tenho até 10 horas, né? Tá. Então, quando a igreja está reunida em nome do Senhor Jesus, nós devemos cantar para Ele, sobre Ele e por causa dEle. Isso é totalmente diferente de uma canção popular, uma canção popular secular, que canta acerca da beleza das coisas, da pessoa, uma canção que fala de uma emoção, que fala de um sentimento, mas o povo de Deus proclama quem Deus é, proclama os seus atributos, assim como o que Ele fez, faz e fará. O texto, e aí, não, passo para cá. Terceiro ponto, o canto congregacional do povo de Deus deve ser bíblico. Mas a minha inspiração, eu tive ali num momento de inspiração e eu compus essa música aqui que fala de uma paixão. Aí você vai olhar a música, você fala assim, essa música está esquisita, né? Porque se você tirar o cenário da reunião da igreja e colocar num palco lotado de gente com cerveja na mão, namorada do lado e dançando, essa música vai fazer a mesma coisa. Ela não é bíblica. Ela não está fundamentada nas Escrituras. Mas eu tenho uma música aqui, pastor, que ela é bíblica. Olha só, tem os textos aqui. Aí você vai olhar, falta coerência. Ele pegou chavões, pegou versículos aqui, juntou aqui, fez aqui, não é? E aí fala assim, essa música aqui é bíblica. Só que ela não tem uma coerência. A música precisa ser também racional. Ela não pode ser só emoção. Ela principalmente tem que ser racional. Tem que haver lógica, tem que haver coerência com as Escrituras. E o quarto ponto desse aspecto é que o texto e a música precisam concordar com o objetivo. Eu citei aqui o hino que nós cantamos, o Cristo... como é que é o... Não é o Cristo susterá, é o Cristo me salvou do velho viver. Você vê que uma mudança no ritmo da música, de um compasso, isso não é propriamente o ritmo, mas é o tipo de compasso da música, como ela é construída, as ênfases de acentuação, uma é em 3/4. 3/4. Tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Aí nós passamos a usar a versão em 4/4.
Só nessa mudança já houve uma questão fundamental. É que algo na letra que precisa ser enfatizado, ela acabou sendo, não sei se foi o propósito, mas, de qualquer maneira, ali trouxe uma ênfase em algumas palavras-chave do cântico. Então, o texto ele está coerente com a música. O pastor Glênio, já falando sobre isso, ele citou algo de uma composição que, por exemplo, quando fala de Deus, tom lá embaixo, ou a nota, melhor, mais grave. Essa nota grave, ela traz um peso, né? Às vezes, num acorde menor. O acorde menor também foi feito por Deus. Como que você coloca tudo isso é que pode ser um problema. Quando fala, por exemplo, do diabo, aí nota lá em cima, ênfase instrumental, e aí você fala, puxa, mas tem alguma coisa errada. Por exemplo, aquele hino lá do Mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, o céu se enche de trevas, não temos um Salvador. Vê que te dá que morramos, podes assim dormir, se acaso no momento nos vemos, se emprestes a sucumbir. Esse momento está de acordo com a letra, porque está falando de uma situação caótica, triste, ali está difícil. Aí ele vai, olha só, as ondas atendem ao meu mandar. Essa melodia, essa harmonia, está refletindo aquele momento difícil, de escuridão. Sossegai. Aí vai, ó. Seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais ondas podem naufragar, levam, Senhor, Rei dos céus e mar. Quem que está sendo enfatizado? O Senhor Jesus. Então, ele é o ápice da música, acontece aqui. Ele é quem vai livrar. Ele é Senhor dos céus e mar. Aí, novamente, volta à nossa memória aquele trechinho. Pois ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegar, calma. A música está calma. Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Perceba, a composição, a estruturação é muito importante. Já dizem que uma composição é 90% transpiração e 10% inspiração. Agora, essa proporção também é usada para compor músicas, para mexer com a emoção das pessoas. Porque a música, naturalmente, ela tem esse aspecto da emoção. E como já foi dito o pastor Glênio aqui, a emoção não é o problema. O problema é quando ela está puxando todos os vagões. Aí esse é o problema. Nós deixamos de olhar para Cristo para olhar para nós. Quantas vezes eu me emociono em momentos de louvor, momentos que o Senhor fala profundamente ao coração, aquela letra fala da soberania, fala do amor de Deus, fala da sua graça. Eu vejo quem eu sou, eu falo, Deus, como o Senhor é misericordioso. Mas não é essa emoção. Então, quando eu preparo uma música que já com esse propósito, eu já estou desviando do Senhor. Eu estou, aquilo que você falou, agradando a pessoas. Eu vou assim, eu tenho aqui um grupo que, se eu tocar esse tipo de música, eles vão chorar, eles vão levantar a mão, eles vão dar dízimo. Tudo isso. Tá? Vamos para o outro aspecto. Misericórdia, irmão. Ele falou que quando está dando dízimo, está bom, né? Se não chorar para dar o dízimo, tá. Bom, nós já vimos a questão do canto congregacional, e eu não vou me deter muito aí, mais tempo. Eu vou falar sobre a congregação e a oração. Quando alguém ora em voz alta na adoração congregacional, ele fala
como um porta-voz da congregação. É por isso que suas palavras exigem a atenção e o amém de cada santo, ou misericórdia, não é? Quando nós estamos orando, e o pastor Glenn tem trabalhado já há anos conosco nas reuniões de quarta-feira, você ora, meu filho, você não ora para dentro, ora para fora, para que os outros escutem a sua oração e possam concordar, ou com amém ou misericórdia, não é? Mas a oração não é individual, nós estamos reunidos como povo de Deus, e a oração faz parte da adoração. Ontem à noite, o que nós fizemos? Houve gratidão, houve a leitura de texto bíblico, de louvor ao Senhor. Nós estamos juntos adorando ao Senhor. Então, não restringimos ao canto. E as nossas igrejas precisam entender que esse momento que nós folheamos a palavra de Deus e lemos juntos e lembramos nesse momento de oração, nós vamos ver, por exemplo, que o povo lá em Atos 2, 42, eles perseveravam na oração. Quando Pedro foi solto da prisão, os irmãos estavam lá orando juntos por eles. E ele é livre da prisão. Quando Paulo pede tantas vezes que orem por mim, ele está pedindo para a igreja. Ele não está pedindo para uma pessoa ou outra. E 1 Timóteo ele também fala sobre súplicas, prática de súplicas, de ações de graças. A oração é fundamental, a oração coletiva no culto congregacional. Nós estamos juntos, indivíduos, mas juntos em oração ao Senhor. A igreja que ora edifica os seus membros. Você já pensou nisso? Que a sua oração pode edificar outra pessoa? A prática dos puritanos, não é? Era de até escrever a oração. Parece um negócio quadrado, não é? Mas experimente escrever uma oração. Coloque diante do Senhor ali no papel, porque às vezes a nossa oração é cheia de tanto blá 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 que só incomoda os outros. Uma oração longa que eu me lembro que era no Rio de Janeiro, nós tínhamos uma reunião na nossa casa de jovens, eu era garoto, meu pai estava com aquele grupo, e tinha um irmão que começava a orar, sem brincadeira, gente. Eu só acordava quando eles estavam saindo no portão. Porque aquela oração com aquela voz assim, lenta, e aquela oração comprida. Estava Malaquias. Não. Então a oração ela precisa ser objetiva. E a melhor coisa para trabalhar isso é você escrever. Os salmos, nós temos nos salmos tantas orações. Então escreva, coloque diante do Senhor isso. E quando você orar em público, lembre-se disso. Que a sua oração pode edificar ou até escandalizar os irmãos. Sim, oração. A igreja é reunida em oração. Muito bem. Então, não é simplesmente nós abrirmos a boca e falarmos. É termos responsabilidade com aquilo que nós estamos falando. Isso é muito importante. E a leitura das Escrituras? 1 Timóteo 4,13, Paulo deu a tarefa a Timóteo de se dedicar à leitura pública das Escrituras. Ao encorajamento e ao ensino, Paulo sabia que ouvir ativamente era um dos principais meios de fixar a palavra de Deus no coração e na mente dos membros da congregação. Então não é simplesmente ler, mas é uma leitura ativa que leva a meditar e memorizar a palavra de Deus nas reuniões congregacionais da igreja. Dentro do estudo de música, eu e o Fernando tivemos a oportunidade de fazer a faculdade, nós aprendemos uma coisa sobre escuta ativa. Qual a diferença da escuta ativa para a escuta passiva? Na escuta passiva, você não se concentra, você passa pelo seu cérebro ali, você escuta, mas aquilo ali não tem significado. É como se você estivesse no carro,
escutando a música e ao mesmo tempo conversando com a pessoa. Você está escutando, mas não está analisando o que está sendo cantado, tocado. Escuta em alfa. Muito bom. É aquela lá após os 15 minutos, né? Falar nisso, você pode ver que em muitas reuniões, o começo do louvor congregacional é assim, teclado, aquela música de fundo, até, infelizmente, até em pregação, algumas igrejas fica aquele teclado, aquele som ali que vai levando a pessoa para esse estado, não é? Então você pode perceber que em algumas reuniões você vai ter os músicos tocando alguma coisa assim, aí começa alguém a orar e começa, ó Senhor, e vai, a pessoa anda para um lado e para o outro, e os músicos ali, aquela coisa assim, que você fala, não, isso é espiritual, isso aqui é Deus falando, aí vai. Não tem palavra de Deus. É só elevando essa adrenalina, essa emoção, aí daqui a pouco começa. E vai na dinâmica do volume, da intensidade, e aí vai levando a pessoa, e ela vai decolando naquela música, naquelas letras, e aí daqui a pouco ele cai de uma vez, naquele quase pianíssimo, de novo tecladinho por baixo, aí a pessoa começa a ministrar. Onde está o foco? Está na pessoa. Não está... O que o apóstolo Paulo fala? Eu orarei com o espírito, mas orarei com a mente. A mente tem que estar ligada, ela tem que estar atenta. E a escuta ativa da leitura, quando está lendo, você está ouvindo a palavra de Deus e não está permitindo que outras coisas te desconcentrem. Você está conectado com aquilo ali que está sendo lido. E você está aproveitando esse tempo para a comunhão, para compreender ali, mediante o Espírito Santo, a palavra de Deus. Então, quando qualquer coisa acontece, isso precisa ser bem pensado na reunião da igreja, porque não dá para colocar qualquer coisa e dizer que isso ali é culto. A gente tem procurado, pensado, porque isso também demanda outras coisas, sobre em que momento deveria entrar os avisos. Se no começo, no meio, no final, a gente já experimentou de algumas maneiras. Hoje, nós temos ali a abertura, com a agenda, que já traz os avisos. Aí nós vamos por um período chamado prelúdio, que a ideia ali é o seguinte, sossega a alma, aquieta-se diante do Senhor. Prepare para ouvir a palavra de Deus, né, e para adorar juntos. Oi? Uhum. Exatamente. É o desvio de atenção. É o desvio de atenção. A gente, quando nós estamos tocando, eu preciso estar atento ali à forma da música, à melodia, ao acorde que eu tenho que fazer, se eu estou cantando e tocando. Eu tenho uma divisão de atenção. Isso é treinável. Mas, de uma maneira geral, se a pessoa está ali e tem outra coisa que é, como você falou, que já está mais estabelecido na sua memória, ele vai para esse lado e aí não presta atenção na palavra. Então, a leitura das Escrituras, ela precisa ser congregacional também. Porque quando nós fazemos isso juntos, nós estamos ouvindo a palavra de Deus e o pregador, ele deve ser um facilitador disso, ele traz a mensagem de Deus, a leitura
pública das Escrituras nos leva a aprofundar na intimidade com o Senhor, porque nós estamos atentos ao que Ele está falando. Também é um momento que precisa ser de reverência, de admiração, mas nós vivemos com frequência uma agitação da alma, um barulho, um ruído, uma inquietação, mexe para cá, mexe para lá, sai, entra, qualquer coisinha, quer sair para beber uma água. E eu já percebi, quando a pessoa ela não consegue se conectar com aquele momento, ela vai procurar por essa inquietação alguma justificativa para sair da reunião. Ou ela vai pegar o seu aparelho celular e vai começar a mexer, ou ela vai sair, beber uma água, nesse tempo ela dá uma arejada, e quando ela volta, já passou, ela perdeu. E essa é uma questão importante da leitura pública das Escrituras. Invista em leitura da palavra na reunião da igreja, não só no momento da pregação, mas na abertura, no momento de oração, conforme Deus conduzir, mas para que haja leitura e isso seja congregacional. As crianças entendam, os jovens, os adolescentes entendam esse momento como um momento importante. E a congregação e a pregação da palavra de Deus. Nós poderíamos pensar que, ao menos na pregação, a congregação deveria se portar de maneira passiva. Mas não. A pregação é o elemento ativo da adoração congregacional. Olha o que diz a carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro 4,11, Pedro exorta assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. São os oráculos de Deus. É na força que Deus supre. E em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. No final das contas, esse pregador, ele está trazendo a mensagem da palavra de Deus, ele está trazendo a pregação das Escrituras centradas em Deus e na sua revelação em Jesus Cristo. E nós estamos sendo envolvidos com o próprio Deus, porque a palavra é dele, o oráculo é dele, é o poder dele. Então, você não pode escutar uma pregação de maneira passiva. É a atenção, é o que está sendo falado. É a palavra de Deus? É. Então, ok. É a verdade do Evangelho? É a centralidade de Cristo? É o Evangelho da nossa união com Cristo? Porque você vai ouvir um outro Evangelho também, que fala que Jesus Cristo morreu naquela cruz, que Ele morreu por você, morreu pelos seus pecados e que você tem que aceitar a Jesus Cristo. Eu ouvi isso durante 15 anos da minha vida. E que não está errado, é isso que eu ia complementar. O que mudou? Primeiro, eu não sabia que eu era portador de uma natureza perversa. Eu não sabia que eu era totalmente depravado, mesmo não fazendo algo que é reprovável tão grandemente pela sociedade. Isso. Porque até em fazer o bem, com o propósito de me orgulhar, mostra essa depravação. Porque o bem que nós podemos fazer é vindo do Senhor, e não de nós mesmos. Então, eu não sabendo dessa verdade, eu não era liberto. Porque quando nós conhecemos a verdade do Senhor, nós somos libertos. Então eu vivia tentando fazer as coisas para Deus, tentando agradar a Deus com uma moeda de troca. Então, é verdade que Jesus Cristo morreu por mim, mas é verdade, e essa verdade completa, de que naquela morte eu também estava morto com Ele, eu fui crucificado com Ele.
eu fui ressuscitado, eu fui atraído, eu fui morto, eu fui sepultado, eu fui ressuscitado, e hoje Cristo é a minha vida. Então, esse evangelho, ele traz descanso ao nosso coração, porque eu creio que há muitos salvos em Cristo Jesus que não conhecem essa verdade e vivem uma vida de esforço, embora crendo no Senhor Jesus Cristo, porque a pessoa que salva é o Senhor Jesus Cristo. Conhecer da nossa união com Ele faz toda a diferença. A nossa união em sua morte e ressurreição. E, já caminhando para o final, a congregação e o batismo. O batismo, o que é o batismo cristão? É o testemunho público da identificação pessoal com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas não somente isso. Muito mais do que uma vida de entrada para a filiação formal de uma igreja local, no batismo, o cristão confessa tanto sua união com Cristo, quanto sua união com a igreja de Cristo. Ele faz parte da igreja de Cristo, ele foi inserido no povo de Deus, ele faz parte desta igreja. Por isso, nós celebramos a adoração no batismo, porque nós fazemos assim, glória a Deus, mais um, não que está sendo salvo no batismo, mas mais um está testemunhando que foi crucificado com Cristo, ele foi batizado no corpo de Cristo na sua morte, ele ressuscitou juntamente com Cristo. Então, o batismo é uma expressão da adoração congregacional também. Assim como a ceia, da mesma forma quando nós tomamos a ceia do Senhor, além da comunhão com Cristo, temos a comunhão com a igreja de Cristo, cada cristão ali presente. A ceia do Senhor é uma refeição familiar, na qual reconhecemos nossos laços e comunhão uns com os outros, disse John Sarver. Então, esse é mais um aspecto da adoração. Então, eu creio que agora nós podemos pensar neste culto público muito além do canto. Que nós adoramos ao Senhor como um povo em todos esses elementos da congregação reunida em nome do Senhor Jesus. Se nós sabemos desses elementos das reuniões dominicais, eu gostaria de que nós você pensasse na adoração congregacional antes de você adorar congregacionalmente. É necessário parar e pensar, o que eu vim fazer aqui? Eu estou aqui na reunião do povo de Deus para quê? Prepare o seu coração para o culto público. Assim como eu citei sobre a oração, de preparar para orar em público, prepare-se também. Aquele momento que a gente chega com um filho, chega atrasado e chega esbaforido, nem parou para pensar, puxa, o que eu vim fazer aqui? E aí, nesse momento de prelúdio, que também é usado, você pode parar, aquietar o seu coração e falar com o Senhor. Não espere o momento do canto para dizer que você vai adorar e louvar o Senhor. Chegue um pouquinho mais cedo na reunião, aproveite para considerar tudo o que acontecerá naquela reunião da igreja. Como é que você vai participar? Como que você participará dessa reunião? Como espectador ou como membro desta igreja? Qual é o seu papel na hora do cântico, das orações, da leitura, na hora do sermão? 2. Considere aquelas pessoas que estão à sua volta durante o culto. Nós temos o aspecto, nós estamos com o Guilherme Kerr recentemente aqui, e ele abordou isso de uma outra forma. Quando eu oro, por exemplo, eu falo, Senhor, seja o Senhor glorificado, a igreja edificada e o evangelho proclamado. Nós temos, então, 3 dimensões, o Guilherme Kerr falou, da dimensão vertical. Nós estamos ali por causa do Senhor, supridos por Ele. Mas eu tenho aqui o aspecto horizontal, eu tenho gente do meu lado, irmãos em Cristo. Se nós cremos que na eternidade estaremos juntos adorando ao Senhor, desde já eu preciso pensar nisso. Talvez se em algum momento eu pegar alguma coisa diferente da Bíblia para fazer, eu posso escandalizar um irmão ali. Ao passo de que se eu estou ali junto, na hora da oração, e eu estou ao lado do meu irmão, e eu
oro junto com ele, eu estou clamando ao Senhor por sua vida, enfim, por todas aquelas coisas, eu estou edificando para a glória de Deus a vida do irmão. Então, é importante nós pensarmos nesses aspectos. Considere a quem está do seu lado, considere quem está louvando ao Senhor junto com você. Lembre-se, uma das maneiras de deixarmos a palavra de Cristo habitar ricamente em nós é encorajar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso significa que quando eu adoro a Deus, não estou apenas dirigindo a Ele, eu estou lembrando aos santos que estão junto comigo da bondade, da beleza de Deus, de quem Deus é. Nós estamos lembrando uns aos outros de quem Deus é. Terceiro, peça ao Senhor, ore ao Senhor sobre a reunião, para que não seja mais um momento. Clame pela pregação da palavra de Deus, para que essa pregação não seja parte do pregador, mas seja da parte de Deus por meio do pregador. Ore pelo povo de Deus. Se você é membro de uma igreja local, a coisa mais importante é a reunião do povo de Deus. Da vida. Pensa só. A coisa mais importante da nossa vida é estarmos diante do Senhor com outros que também creem no Senhor, que adoram ao Senhor. E por último, faça da reunião da igreja a prioridade da sua vida e de sua família. Busque um rico suprimento da graça de Deus na adoração particular e na adoração congregacional. O que nós temos nas Escrituras sobre o mundo conhecer a Cristo? Qual é a palavrinha-chave que o mundo vai conhecer a Cristo por causa do amor? Por causa desta união. Então, o mundo hoje, ele é estratégico em arrebanhar as pessoas para se afundar no pecado, para se desviar o olhar da pessoa. O povo de Deus é simples, mas precisa ser prudente. Prudente. Para que o Evangelho... Não é à toa que, pela graça do Senhor, a nossa igreja tem investido nisso. Este encontro, os podcasts, as gravações, as transmissões, para que esse Evangelho chegue ao maior número de pessoas. Proclamar a Cristo e este crucificado, em todo lugar, por meio da graça. E é o povo de Deus unido, adorando ao Senhor. O que o salmista fala? Que é bom e suave verem unidos os irmãos. É como o óleo que desce pela barba, o óleo da unção. E esse óleo, ele lubrifica essas relações, lubrifica a comunhão para juntos adorarmos ao Senhor, que é digno de receber. Ele está pedindo para diferenciar os salmos, cânticos e hinos. Eu não falo melhor, não, a Bíblia fala. Só lembrando que o óleo precioso, ele são 4. Procura para mim onde é que está o óleo precioso em Êxodo capítulo 20. Eu acho que não é 20, é 26. Ele diz que o óleo que cai sobre o óleo da unção. Êxodo 30. Eu vou só falar isso aqui rapidinho para entender um pouco. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra, e mirra, essa tradução fica boa porque explica, de mirra fluida, 500 ciclos,
Dá 6 quilos, né? De cinamomo odoroso, a metade. A saber, 3 quilos. 3 quilos de cálamo e 6 quilos de casca. Ou seja, não posso ficar muito comprido, não, né? Você presta atenção nisso aqui. 500, 250, 500. 5 é o número da graça. Aí o pastor não vai escutar, vai enxergar. 5 é o número da graça. 250 é a vara partida. Vocês já viram falar na vara que foi quebrada? Tem um profeta doido lá no Velho Testamento, chamado Zacarias, que fala que a vara que foi quebrada, foi partida. Tá? E 500 é outro número da graça integral. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O óleo precioso, que gera unidade, teve que rasgar o véu no meio. O véu que separava o Santo do Santíssimo teve que se rasgar. A vara foi partida. Para que pudesse a igreja, o povo de Deus, entender que um dos membros da Trindade ia unir o povo com a sua morte. Então nós vamos cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é um salmo? O que é um salmo? O que é um hino? O que é um cântico espiritual? Salmo é aquilo que fala dos feitos de Deus, do que Deus fez. Hino fala do que Deus é. E o canto espiritual fala da nossa experiência com o que Deus é e com o que Deus faz. Então, oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Isto é um cântico espiritual, isto é um hino ou é um salmo? Hein? É um cântico espiritual, que está contando da minha experiência. Ó, quão cego eu andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas ele tem uma parte de hino, de salmo, que conta que o meu Salvador fez alguma coisa por mim. O que ele fez é um salmo. O Senhor faz algumas coisas. Mas um dia... Como é que é? Mas do céu desceu,
seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Ele sai de um cântico espiritual, entra num salmo, né? E pode ter uma parte de hino no meio, que vai dizer o que Deus é. Então, hino é sempre falando do que Deus é. Salmo fala do que Deus faz. E hino fala daquilo que Deus... Cântico espiritual, daquilo que Deus fez e é na nossa vida, a nossa experiência. Quem faz muito bem esse trabalho é o Dr. Mark Lloyd Jones. Ele tem um texto, um assunto tirado ali da Carta aos Efésios, falando sobre essa questão. Então, e tem muita coisa que é bucha de canhão, que não é nem hino, nem cântico espiritual, nem salmo, é bucha de canhão. Sai atirando e fazendo tudo que tem nada a ver. Então, o que o pastor Eric trouxe aqui é muito sério. O culto centrado em Deus. Hoje nós temos uma reunião centrada no homem. O cântico é para os nossos deleites espirituais. Vamos agora ouvir uma música para o nosso deleite espiritual. E eu que sou da roça, com 8 anos de idade eu já tirava leite da vaca. Deleite espiritual. Gente, meu deleite espiritual não é música. Meu deleite espiritual é o Senhor. Ele é o dele, pode falar. E a questão, quando Cristo não é o centro, o cântico é para o homem, a oração é para o homem e a pregação é para satisfazer as carências do homem. É. A nossa já é. É. Então, queridos, a gente tem muito isso, né? Você quer ver um negócio? Eu acho que citei aqui, não sei se foi aqui, mas tem um cântico espiritual que eu gosto. Esse é 381 do Cantor Cristão, que ele fala sobre... Será que amavas-me, Senhor? Não, não é esse. Eu antigamente sabia tudo, mas eu preciso fazer os exercíciozinhos. Como é que chama o negócio? Já até esqueci. Não, mas a outra. O método lá. Pode ser palavra cruzada, pode ser o Sudoku. Sudoku. É esse mesmo. Lindinho, lindinho. Você tem ele aí, a letra? Jesus, pastor amado, templa-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. Bonzinho, perfeitinho, gostosinho. Mas de repente você vê se ele está aqui, que ele vai dizer assim: olhar com simpatia. Onde é que está? Simpatia os erros de um irmão. Ó. E quanto tempo eu cantei isso desse jeito sem prestar atenção?
Pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia o nosso irmão errado. Aqui na nossa igreja, sim. E todos ajudá-lo com branda compaixão. E você repara que uma coisinha de nada vai tirar lá do alvo. Mas eu cantei isso anos sem enxergar. É sutil. Esse aí é a feitiçaria evangélica. Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Meu Deus! Jesus disse, eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E eu canto, da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades. Meu pai, ele disse assim, eu estarei sempre com vocês. Eu morarei em vocês. Eu vim com o Espírito Santo morar em você. Você está com saudade de quê? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Feitiçaria? Ó vãos terrestres esplendores, como vão se são criaturas divinas? A gente não presta atenção no que canta, né, pastor Eric? Fica falando, e a gente fica acostumado, a cultura fica grudada na gente, a gente nem presta atenção. E aí ainda diz assim, oh, que inspiração. Né? Só para mais uma coisinha, a Bíblia nos ensina a tocar bem, com arte e com júbilo. Isso mostra um pouquinho da beleza do Senhor, porque Ele criou a harmonia, a melodia, o ritmo, né, os timbres. Agora, como isso é usado, é que nós vamos ver o resultado. É responsabilidade com aquilo que nós fazemos. E o canto congregacional que eu falei sobre, eu não canto, porque eu não... Olha, eu nunca vi uma congregação desafinada. Quando nós estamos diante do Senhor ali, ao sendo dirigido, seja no canto a capela ou com instrumentos, eu não ouço desafinação. Eu ouço um povo professando uma verdade, aquele cântico que diz do caráter, ou diz dos feitos, ou quem ele é, ou dessa experiência que o Senhor fez em nós. Eu estava pregando na Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo, num congresso de, não sei se era casais, acho que é casais, um bocado de gente lá. Aí apareceu um levita, que hoje em dia, esses levitas que tinham sido desempregados lá quando rachou o véu, eles hoje estão voltando tudo cheio de coisa. Esse levita metia o dedo na guitarra e fazia. E aí ele cantava um cântico que tomou conta do Brasil aí, que Jesus não é Deus de perto. Só é Deus de perto, não é Deus de longe. Como é que é aquela música?
É Deus de perto e não de longe. Aí eu fui e disse assim, né, pô, que ia falar, e meus irmãos, vamos ver aqui Jeremias 23, que ele diz que Deus é de perto e de longe. Com quem eu vou ficar? Com o cântico que diz que ele é só de perto, não é de longe? Ou com a Bíblia que diz que ele é de perto e de longe? Mas o levita babou. Ele levantou, ficou bravo, levitou mesmo. Ele levantou e disse, aqui isso é uma inspiração do diabo, meu filho. Está contrariando a palavra de Deus. Mas a cultura está aí, todo mundo. É Deus de perto e não de longe. Você está vendo como é que entra as coisas e a gente não percebe? Gente, isso é sério. Porque o inimigo, ele entra na igreja com coisas boas. Coisas boas. Agora, só que vão distraindo devagarzinho. Devagarzinho. E a gente não percebe. Eu tenho visto que Deus está mexendo com a minha mente, e eu gostei de ver essa mente ativa, a escuta ativa, porque Jesus diz lá na carta, quem tem ouvido para escutar, escuta. E tem gente que não tem ouvido para escutar. Quem não tem olho para ver, veja. Então, nós precisamos ter critérios e examinar a coisa. Eu estou tomando tempo aqui demais, mas é bom lembrar isso, meus irmãos, porque uma vez uma menina foi a Curitiba, ela era aqui, e começou a catar em uma igreja em Curitiba, não achava. Ela chegou aqui, depois de ter andado uma dúzia de igrejas lá, ela veio, e a pastora Buchaim estava debaixo daquela jaqueira que nós tínhamos ali na igreja. Cortaram a jaqueira, eu sofro até hoje, mas... Aí ele chegou assim, pastora Buchaim, eu estou lá em Curitiba, eu vou numa igreja, eu vou noutra, eu estou tão assim desacursoada, porque eu estou achando que eu estou tão exigente, eu não acho uma igreja que pregue a mensagem do novo nascimento, e eu vou e... Aí o pastor Buchaim disse, minha filha, você já viu, lá na Bíblia tem esse negócio, um cego guiando outro cego. O que acontece quando um cego guia outro cego? Ambos caem no buraco. Mas você nunca viu um cego guiando quem vê. Não é que você está exigente, é que você está vendo. E quando você vê, você não deixa o cego lhe guiar. Diga, bem sabido. Quando você enxerga, você sabe que aquele é um picareta. Quem não enxerga, o picareta conduz ele para o buraco. Mas quem enxerga diz assim, ppp, cara, foge deu. Não é ser radical, é saber fazer análise. Porque eu vou na frente pregar, eu posso pregar e ser um enganador de marca maior. Mas falando tudo certinho. Tudo certinho.